o Corinthians hoje ele tem pouco oxigênio para sobreviver, né? Ele vira o mês sem dinheiro no banco. Ele tem que antecipar mais receita futura. A granada vai ficar para quem vier depois. A vinda do Memphis Depay é um contrato completamente fora da realidade do que o Corinthians podia pagar. O Corinthians não pagou nenhuma de suas contratações em 2024. E o Cruzeiro que teve um ano bastante interessante, né? Se a gente for olhar o primeiro ano completo do Pedro Lourenço à frente do clube, né? Então ele deve apresentar um resultado financeiro superior ao que ele teve em 24, com uma operação de futebol mais robusta e conseguindo entregar um resultado esportivo mais adequado ao que a torcida espera aí de um clube da estatura do Cruzeiro, vindo de tantos anos aí, né? Desde o colapso financeiro, o Ronaldo, recolocando o Cruzeiro com protagonismo no futebol brasileiro. O Vasco, a associação, faz uma recuperação judicial para virar SAF com a 777. Com a saída da 777, o Vasco faz a recuperação judicial da SAF. O Vasco, por receitas próprias, já não consegue fechar sua conta. O Vasco precisa elevar o seu patamar de receitas, precisa traçar um caminho de longo prazo, sofrer um pouco mais na carne e, evidentemente, pensar a médio prazo. Foi o ano que o Fluminense mais gastou com atletas na sua história, né? Investimento em direito econômico, compra de atletas. Foram mais de 200 milhões de reais em 15 atletas por elenco profissional. O Fluminense tem a proposta que todos os outros clubes que são associações e querem virar SAF gostariam de ter. Está valendo, começa agora o episódio número 72 do nosso Sports Market Makers. Para quem não me conhece, sou o Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield. Aqui comigo o nosso grande Bruno Chatak. Hoje num cenário novo, né? Vocês vão nos ver aqui nessa nova casa aqui que tá dentro do escritório do Chatak, então agradecer aqui já por nos permitir invadir aqui com equipamento, uma porrada de coisas novas, mas super legal, né? Agradecer quem acompanha a gente aí, que também é fruto de tudo que a gente vem conseguindo construir, de poder aumentar aqui um pouco, né, o nosso cenário, nossa capacidade para produzir mais conteúdo para todo mundo que acompanha a gente. Então, para quem tá chegando agora, deixa o like, compartilha, vamos continuar crescendo o canal. E nessa semana, né, vou já abrir aqui dando parabéns pro nosso grande Bruno Chatak, que não sei se tá rouco ou não, mas comemorou bastante nos últimos 5 dias aí, né? Ninguém morre nos devendo, Pedrão. Então, vou ficar com essa frase. Brigadão. Um prazer ter todos vocês aqui. A gente agora dando esse passo com nossa nova casa, e uma casa como um bom campeonato, jogando em casa e jogando fora também, com os episódios remotos. A gente tá com uma audiência cada vez mais qualificada, entrevistados pelo Brasil, pelo mundo afora. Então, queria agradecer também vocês da Outfield. Nossa equipe cresceu muito e vamos para um 2026 aí, assim como foi o ano de 25 pro Flamengo, né? Maravilhoso. Exato. Estamos aqui gravando na quarta-feira, né? Dia 3 de dezembro. Então, possivelmente daqui 12 horas o Flamengo será campeão brasileiro também. Não vou zicar aqui, né? Mas o episódio vai ao ar na semana que vem, então quando todo mundo estiver assistindo, aí, possivelmente o Flamengo já fez o doblete aí com Libertadores e Campeonato Brasileiro, em vias de disputar o outro Mundial de Clubes aí na reta final do ano. Mas antes do ano acabar, né, a gente ainda tem aqui as finais da Copa do Brasil, né? Semifinais e final. Então hoje a ideia aqui é a gente fazer uma troca, um bate-papo, fazendo uma análise dos 4 clubes que estão na final da Copa do Brasil, mas não exatamente, né, tão aprofundado aqui para falar de Corinthians, de Cruzeiro, de Fluminense e de Vasco, mas sim uma visão mais ampla aí de tudo que aconteceu com esses clubes no ano e como ganhar a Copa do Brasil pode impactar ou não, né, efetivamente a vida financeira de cada um deles, né, Chato? Nossa, com certeza. É óbvio que a gente acabou monopolizando um pouco as pautas, não, né, só os esportes, mas acho que toda a mídia, né? Foi um embate colossal, ponto a ponto no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, mas quando a gente começou a fazer as pautas aqui desse episódio, é impressionante como a gente tem 4 histórias distintas entre si, mas com roteiros maravilhosos para um futuro campeão da Copa do Brasil. Então, a gente olha aqui a parte financeira, mas também o resultado em campo. A gente sabe que o final do ano ele é muito legal, porque você começa a olhar toda a parte de resultados financeiros e começa a ver quem performou bem, quem não performou bem. E aqui, a gente vai falar ao longo do episódio de hoje, mas são 4 histórias muito diferentes entre si, mas todas muito interessantes. Perfeito, cara. E antes de entrar nas histórias aqui, né, a gente critica bastante a CBF, mas quando tem que elogiar, vale o elogio. Então vou deixar aqui o meu elogio baseado em opinião, que eu achei muito legal a mudança de calendário, da forma como ela foi feita, né, para conseguir antecipar
o encerramento do Campeonato Brasileiro, aí pensando muito nos calendários de Flamengo e Palmeiras, né? A gente no começo do ano aqui no Sports Market Makers falou muito sobre o conflito de calendário que existiria caso os dois chegassem na reta final das duas competições disputando tudo, que foi o que aconteceu. E aí teria aquela história, né, do brasileiro acabar no meio do Mundial de Clubes e isso criar um conflito muito difícil de ser gerenciado. Então a CBF foi muito bem nesse momento, né, se antecipou ao problema que estava pintando ali em setembro, trouxe o calendário do Brasileirão para que o Brasileirão se encerre no dia 7 de dezembro, né, no próximo domingo. E aí isso criou quase que um Final Four, né? Se a gente for olhar eu que adoro esporte americano, olhar para o basquete universitário americano, onde tem o Final Four, que você tem uma semana em que tudo acontece. A gente vai ter o Final Four da Copa do Brasil aí, né? Então na semana que vem a gente tem Corinthians e Cruzeiro no dia 10 de dezembro, na quarta-feira, depois Fluminense e Vasco na quinta-feira, dia 11, depois no domingo, no dia 14, os dois jogos de volta ali, então, e na semana seguinte a final, né? Então a gente vai ter 10 dias de Copa do Brasil comprimida aí, um suco de mata-mata para quem gosta, né? Eu lembrei você falou do Final Four, eu lembrei do March Madness, lá do basquete universitário, né? Que literalmente tudo acontece dentro daquela janela. A gente tem também a bolha lá que a gente teve da NBA, então de fato vai ser muito legal, até porque a gente está acostumado com um calendário em dezembro, que o time que ganha Libertadores vai jogar lá o Mundial, e aí as atenções ficam voltadas para lá, para o futebol internacional, e agora não. Uhum. Agora, pelo menos aí 5 torcidas, né, contando com o vencedor da Libertadores, estarão mobilizadas em campeonatos que já estarão na sua fase final. Então, eu acho que vai ser muito legal, vai dar muita repercussão, e mais do que isso, eu acho que vai ser também uma possibilidade desses times já se prepararem para um calendário em 2026, que vai ser completamente diferente. Exato. E aí, vou só deixar aqui uma recomendação para o nosso episódio da semana anterior com o Rodrigo Caetano, né? É o coordenador da seleção masculina, mas trouxe muito essa parte de calendário, né? Que a CBF já se mexeu. A questão do fair play financeiro, que teve muito do dedo do nosso querido César Grafietti, e também já preparando aí um terreno para futuras alterações e atualizações da arbitragem, que foi tema. Então, eu acho que... acho não, né? Tenho certeza. Nós aqui fizemos um episódio de análise com duras críticas, né? Na época da eleição lá do Edinaldo. Mas se a gestão mudou e se ela está sendo bem conduzida, nós não temos que morrer abraçados a opiniões. As opiniões, elas podem mudar. E nesse momento, a CBF vem sim exercendo um papel de protagonismo e merece elogios enquanto assim andar, né, Pedrão? Perfeito, cara. E aí, acho que trazendo aqui pro ponto de discussão do episódio, a gente, como você falou, aí tem 4 histórias bem diferentes, né? E antes de entrar nelas, a gente falou aqui do efeito financeiro e é chover no molhado, porque o torcedor de balanço ele já sabe bem, né, da relevância que é ganhar a Copa do Brasil. Mas só colocando em números aqui, né, o campeão da Copa do Brasil vai receber algo em torno de 80 milhões de reais e o vice-campeão algo em torno de 35 milhões de reais. Então, independente, né, de Corinthians, Cruzeiro, Fluminense ou Vasco, é um impacto financeiro relevante para qualquer um deles, e acho que os 4 chegam aí com muito foco para tentar conquistar o título. E aí, indo que me perdoem aí quem está assistindo a gente, eu vou fazer da minha opinião do mais favorito pro menos favorito aqui para ser campeão nesse momento, com base na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Então não precisa ficar bravo comigo. Critério objetivo, né? Então o primeiro deles é o Cruzeiro, que deve terminar aí o Campeonato Brasileiro na 3ª posição, com vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E o Cruzeiro que teve um ano bastante interessante, né? Se a gente for olhar, primeiro ano completo do Pedro Lourenço à frente do clube, né? Ele que finalizou a transação com o Ronaldo no segundo trimestre do ano passado, ali entre maio e junho. Fez vários investimentos robustos naquela primeira janela dele à frente do clube, né? Entre julho e agosto do ano passado, depois de novo no final do ano, né, com chegada de atletas como um Gabigol, como um Caio Jorge e vários outros. Tinha à frente do futebol o Alexandre Matos, que no início desse ano também, depois da chegada do Dudu, a saída do Dudu, acabou saindo do clube. E parece que logo na sequência com a chegada do Leonardo Jardim, as coisas tomaram um outro rumo que nos parece, aí olhando de fora, e com as declarações do próprio Pedro Lourenço, né, do filho do Pedro Lourenço, que também está no dia a dia do clube, do Paulo Pelaipe, que vinha ali na gestão do futebol, o clube achou um trilho, né, para que ele pudesse evoluir ao longo do ano.
formando um 11 inicial mais robusto, mas um elenco que performou melhor e chegando numa condição ali, se você olhar, né, acho que o torcedor do Cruzeiro vai concordar, que você chegar em terceiro, tendo disputado com Flamengo e Palmeiras ali em pé de igualdade ao longo do campeonato inteiro, né, exceto na última reta final aí, acho que o torcedor ficaria satisfeito, e agora migrando as atenções para uma Copa do Brasil, onde eles têm totais condições aí de disputar o título, né? Não, com certeza, Pedrão, e é muito legal você falar dessa mudança, né, de mentalidade de meio de ano do Cruzeiro, porque me parece, para começar, o Cruzeiro, dos 4 que estão ali, é um especialista em Copa do Brasil. São 6 títulos, é um clube que, sinceramente, quando eu penso em Cruzeiro, eu penso em Copa do Brasil. É um clube que se destacou, não só os títulos, mas várias finais, e isso é relevante. Mas mais do que isso, talvez a partir do meio do ano, os ânimos acalmaram um pouco, até pra gente elogiar a gestão do Ronaldo, que foi uma gestão que apostou num crescimento orgânico. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção no relatório Convocados, Pedro, foi quando eu olhei o retorno do investimento robusto em base do Cruzeiro. Então, quando a gente olha aí o Estevão, né, até então, pro cruzeirense, o Messinho, à época, o Cruzeiro naturalmente pode voltar a ter esses atletas, né? Então, esse investimento é um legado da gestão do Ronaldo. E, óbvio, se a torcida ali, na virada do ano, ficou incomodada porque ela viu que talvez não atingisse os resultados que ela gostaria tão rápido, com a chegada do Pedro Lourenço e o gasto que ele teve na janela de virada de ano, isso alimentou negativamente a torcida. Por quê? Porque o Pedro, hoje ele sabe disso, talvez na época não. Você pode acelerar os processos, mas você não pode dopar os processos, porque não existe bolso com fundo suficiente para você gastar 300, 400 milhões por janela. Então, acho que o Leonardo Jardim foi um choque, no bom sentido, para o Pedro, para a torcida. E lá no meio de ano, quando a gente tem, por exemplo, a lesão do Fagner e o clube não vai a mercado, ali eu acho que, para nós aqui que analisamos a finança, foi a primeira vez que a gente olhou e falou, opa, é o tipo de postura de quem pensa na gestão antes de pensar na emoção. Então, o time alinhou os trilhos, sofreu um pouco com desgaste físico sim na reta final, mas se colocou numa posição de estar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e de ser o grande favorito aí nesse Final Four que a gente acabou de falar. Então é uma gestão que merece todos os elogios, na minha opinião, Pedrão. Não, perfeito, cara. E acho que ele sai de uma fotografia, se a gente olhar 24, né, onde o clube teve déficit, o clube aumentou um pouco o endividamento fruto desses investimentos iniciais, né, que foram feitos pela nova gestão, para um cenário mais equalizado, em que notadamente ele vai ter aí um acesso a uma receita maior em 2025, seja por conta das premiações da terceira posição no Campeonato Brasileiro, semifinalista ou eventualmente finalista ou até campeão da Copa do Brasil. Então ele deve apresentar, quando a gente estiver aqui fazendo a análise do relatório Convocados lá em junho de 26, um resultado financeiro superior ao que ele teve em 24, com uma operação de futebol mais robusta e conseguindo entregar um resultado esportivo, imagino, mais adequado ao que a torcida espera aí de um clube da estatura do Cruzeiro, vindo de tantos anos aí, né, desde o colapso financeiro, o Ronaldo, recolocando o Cruzeiro com protagonismo no futebol brasileiro. E aí, se a gente até, né, isso que você estava falando, assim, colocar em números, né, a gente vê esse processo de reconstrução, o pessoal compilou aqui os números, né, quando o Ronaldo entrou no Cruzeiro, o primeiro ano dele ele trouxe 32 jogadores, né, em 2022. Segundo ano dele ele trouxe 26 jogadores em 2023, que, né, foi um processo de reestruturação pelo qual o Ronaldo teve que passar ali. Depois, já na Série A, em 24, ele trouxe mais 10 jogadores no começo do ano. Pedro Lourenço entra. E nas últimas 2 janelas, ele trouxe 15 jogadores, né? Então, isso mostra que houve uma reconstrução não só do que acontece fora de campo, mas também do que acontece dentro de campo. E agora, né, a gente fala muito sobre isso também, entre 4 paredes. Fazer futebol não é uma ciência exata, né? Você tem curva de aprendizado, você tem processos que dão certo ou que dão errado, e por mais que você possa ter uma metodologia, processo, pessoas, execução, às vezes a bola não entra, né? Então, ser consistente é desafiador, e parece que tem alguma continuidade do que o Ronaldo vinha fazendo para o que o Pedro está fazendo, e isso está aqui nos números, né? Você tem uma necessidade, como você falou, na reposição do Fagner, de buscar menos atleta fora, o que mostra que você tem uma espinha dorsal mais bem definida, uma metodologia mais bem definida, um treinador na figura do Léo Jardim, que entende todo esse processo, que tá lá no dia a dia, né? Fala-se muito hoje sobre a atuação dele em todos os níveis ali da operação do Departamento de Futebol do Cruzeiro. Então, um ano muito positivo, né, na minha opinião, aqui para o Cruzeiro, que ainda tem essa
esse gostinho aí de eventualmente beliscar uma Copa do Brasil daqui 15 dias. Perfeito, Pedrão. E eu acho que só pra gente fechar o Cruzeiro, eu vou lembrar muito com o ano de 2019 do Flamengo, quando você vem de uma gestão do Bandeira de Melo, que ela era muito consciente, muito regrada, assim como a do Ronaldo, e ali naquele momento, na chegada do Landim, ele alavanca os gastos com contratação. Uhum. E aí, a gente fala muito do Leonardo Jardim, a gente fala muito do Pedro Lourenço, mas existe um ponto aqui, um departamento que ele é essencial, que é o departamento de marketing e o departamento comercial do clube. Por quê? Porque se esse gasto ele não acompanha um aumento de receita, que tudo bem, ele pode vir por 77 milhões de premiação da Copa do Brasil, mas ele também tem que vir de venda de camisas, de match day, de bilheteria, de sócio-torcedor, do aumento de patrocínios na camisa. Então eu tô muito curioso para olhar para esse resultado do Cruzeiro em 2025, porque se o Cruzeiro tá no patamar de 300 milhões, o que para mim ainda é aquém de um clube mais claro, um clube que tá se reestruturando, se ele bater ali já um patamar de 500 para 600, eu considero que é o patamar que esses times vão conseguir começar a incomodar mais gradualmente Palmeiras e Flamengo. E aí com o desafio de ser eficiente na operação de futebol, né? Se você tem menos recurso para investir, para empenhar no futebol, por hipótese tem que ser mais eficiente do que Palmeiras e Flamengo, como o César até falou no nosso bate-papo pré-final, né? O Flamengo e o Palmeiras conseguiram ter mais margem de erro do que outros clubes e nos parece que o Cruzeiro entendeu um pouco essa mecânica. Então, boa, passamos pelo Cruzeirão aqui, agora falei aqui da ordem da tabela do Campeonato Brasileiro, então vamos pro Flu. O Fluminense que vem numa sequência muito consistente aí, desde que o Zubeldia assumiu o clube, né, como treinador. Se não me engano, é uma das 3 melhores campanhas do retorno aí do Campeonato Brasileiro. Vai terminar o Campeonato Brasileiro entre os 6 primeiros, né, vaga na Libertadores. Teve o Super Mundial de Clubes ali ainda com o Renato Gaúcho, né, onde chegou na semifinal. Então, olhando pro conjunto da obra do Fluminense em 2025, parece um ano, né, com certeza um ano muito positivo, esportivamente falando. Em meio a isso, discussões sobre o processo de SAF, né, envolvendo aí a eleição que vai ser, se eu não me engano, em algumas semanas lá sobre o novo presidente do clube. Então, muita coisa acontecendo, mas dentro de tudo isso, né, de novo a história do critério objetivo aqui, tem um dado que nem estava tão fresco na minha cabeça aqui, mas a gente resgatou pro episódio, que foi o ano que o Fluminense mais gastou com atletas na sua história, né? Investimento em direito econômico, compra de atletas. Foram mais de 200 milhões de reais em 15 atletas por elenco profissional. Aí tem Canóbio, tem Soteldo, né, uma série de outros atletas. Então, existe, né, duas análises aqui. Uma, o Fluminense gastou muito mais do que poderia ou deveria, considerando a alavancagem que ele tem, mas do outro lado está gerando um resultado esportivo bastante interessante, ainda com a possibilidade de vencer uma Copa do Brasil. Lembrando que ele já tem, né, uma bolada de premiação do Super Mundial que ajuda a equacionar esse investimento ou esse risco que foi assumido lá no começo da temporada. Pô, legal, Pedrão. Eu sempre faço um parêntese, né? Porque a gente fala muito aqui do meu time de coração, mas eu tenho uma formação muito heterogênea, né? Então, toda a minha família é tricolor, né? Então, meu pai, meu irmão são lunáticos, né? Meu tio, que já não tá mais aqui. Então, eu tenho muito carinho pelo Fluminense. É um clube que eu realmente comecei o ano com muitas preocupações, mas que hoje, se no critério objetivo o Cruzeiro é o favorito, na minha opinião, no critério subjetivo, pelo que eu tô vendo em campo, tudo bem, teve 6-0 no São Paulo, mas o primeiro tempo que o Fluminense faz contra o Flamengo é de almanaque. Se assim o repetir na Copa do Brasil, vai passar pelo Vasco e vai incomodar muito o Cruzeiro. Então é um clube que, nas mãos do Zubeldia, vem apresentando um desempenho esportivo muito acima do esperado. E aí, quando a gente joga para janeiro, a gente tem ali o Fluminense com uma série de contratações já de impacto, principalmente o Canóbio e o Hércules, para um time que eu sempre repito, né, vem performando muito acima da sua capacidade mediana de receitas, portanto é um clube que está fazendo muita coisa certa, mas também tem que tomar cuidado para não se habituar com isso, não achar que isso é normal, mas faz um Mundial de almanaque, vende o Cauã Elias por um valor que amortiza todas essas contratações que foram feitas, tem um resultado do Mundial líquido, né, já fora retenção de impostos, de 260 milhões de reais, e já vem se preparando para um eventual tombamento para uma SAF,
que, passado o processo eleitoral, que manteve a situação, agora já com o Matheus Montenegro, tende a aprofundar essas discussões, né? É claro que existem vários pormenores na discussão da SAF, mas eu repito e deixo esse recado para o torcedor do Fluminense. Se existem detalhes a serem discutidos, lembrem-se, o Fluminense tem a proposta que todos os outros clubes que são associações e querem virar SAF gostariam de ter. A gente sabe que o capital estrangeiro não está vindo com a velocidade que a gente esperou, então eu sinceramente entendo que essa SAF ela é positiva desde que um pouco melhor ajustada, e entendo que isso é um problema para outra hora. Mas falando aqui, né, o que essa conquista daria para o Fluminense? Uma manutenção de conquistas de títulos recentes, né? Então a gente deixa de transformar aquela Libertadores num acaso, né? Perfeito. E já vem um Carioca, 2 na verdade, né? No último triênio. Vem também disputar em condições, então você pega um Fluminense que fincou aí o pé num G6, óbvio, ano passado teve esse percalço aí de eventual rebaixamento, mas já volta aos trilhos e o clube mostra que tá muito bem alinhado. E aí, Pedrão, já passando a bola para você, eu acho que é muito legal um trecho que a gente teve do Matheus Montenegro, quando ele fala da importância da relação entre Flamengo e Fluminense fora de campo. Perfeito. Que é a que a gente tem em Bahia e Vitória, que é como a gente tem em Fortaleza e Ceará. Então, o que você acha do Fluminense? Cara, eu vejo com ótimos olhos tudo que tá acontecendo esse ano, assim, se você olhar, vamos olhar um pouco mais amplo aqui, né, de pegar o Fluminense vindo lá desde 2015, 2020, chegando até aqui, né, possivelmente é um dos melhores anos que o Fluminense teve, né, desde da era Unimed lá atrás, e é muito isso que você falou, o clube se reposicionando numa condição de competir por tudo que ele disputa, que é muito que a gente fala, né? No fim, você nunca vai ganhar tudo. O Campeonato Brasileiro vai ganhar 1 de 20, a Libertadores vai ganhar 1 de 40, e assim por diante. Então a importância de você se manter organizado para que você seja competitivo e dispute tudo em alto nível para que aquele ciclo virtuoso do futebol continue numa velocidade interessante. Então o seu torcedor, né, o torcedor fluminense, imagino que está muito satisfeito com o resultado do ano. Então isso faz com que ele consuma mais, a marca esteja mais valorizada, as negociações de patrocínio elas vão para outro patamar, o clube vai ter janelas melhores de exposição em televisão. Então isso tudo valoriza muito o ativo fluminense. E aí, na minha opinião, agora o ex-presidente, né, o Mário Bittencourt, num movimento muito inteligente, nesse contexto já trouxe uma possível transição de modelo de gestão e de modelo de governança, que é a entrada de executivos da SAF, numa visão mais profissional para o negócio. Então você aproveita essa estilingada aí no bom sentido, né, desde 2023 com o título da Libertadores, um 24 um pouco mais difícil, a gente falou muito aqui no começo do ano sobre a dificuldade e o desafio de ter que vender atletas para botar dinheiro para dentro do caixa, aquela questão da dívida de curto prazo, que era um pouquinho maior do que a dívida de longo prazo, proporcionalmente falando. Então o clube conseguiu equacionar tudo isso, né? A gente falou aqui no começo do ano, até eu lembro do papo, que tinha um farol amarelo pro Fluminense, esse farol amarelo ele foi sendo diluído ao longo do ano, então a gente chega no fim do ano em que o Fluminense entregou o resultado esportivo, entregou o resultado financeiro e fora de campo ele vem se organizando para conseguir criar a fundação para que essas coisas sejam mais perenes, como você falou. E aí dentro dessa, né, dos elementos que são mais perenes, acho que tem essa relação, vou falar aqui relação societária com o Flamengo, porque ela também é um nível de relação societária, né? Você tem um rival que trabalha com você na gestão de um ativo, no caso do Maracanã, e como o Flamengo tem todas as questões do Flamengo em relação a ter arena própria ou não, acho que isso vai continuar por um bom tempo ainda, pelo menos, e parece que essa convivência ali amigável entre os dois clubes na gestão também do Maracanã, ela vem sendo muito saudável. Então, pro Fluminense, né, você sai de um ano em que conseguiu equacionar muita coisa, você tem uma relação boa com o seu rival na gestão do ativo de infraestrutura que é importante para os dois. No momento que podem entrar novos acionistas no clube, aí não estou falando podem porque ainda tem que ser aprovado, tem que passar em conselho, etc. Acionistas que publicamente aí quem está envolvido na SAF do Fluminense, então notadamente aumenta muito a capacidade de gestão, de governança e capacidade financeira do clube. Então o ano de 25 do Fluminense, se ele não é de manual, ele é muito próximo disso. Então tem muito mérito dentro desse contexto muito desafiador que é o futebol, né, o clube ter conseguido fazer tudo isso dentro de um período aí de 12 meses. E Pedrão, essa questão da gestão ela é tão legal que olha que oportunidade da gente debater isso no esportes aqui.
existe, dentro da proposta do fundo que quer transformar em SAF, da Lazuli, tem uma coisa muito legal que é basicamente a participação itinerante. Então, só para explicar para quem nos assiste, vou arredondar aqui números para a gente pegar o conceito que é o mais importante. O Fluminense tem uma dívida de 700 milhões de reais. Então, para aquilo ali, exemplo, a SAF ela vai ter 65% de participação, ou 60%, não lembro agora, e o que tiver acima de 700 milhões de reais de dívida, o clube ele perde ainda mais participação. Mas o que tiver abaixo, o clube ganha participação na SAF. Então isso significa que uma conquista da Copa do Brasil... Tem um incentivo, claro, para o clube estar menos alavancado. Exatamente. Então, você tem já 260... acima de 300, mais líquido, 260 do Mundial. Você acrescenta mais 77 da Copa do Brasil. Cara, você pode pagar, entre aspas, você pode reduzir bastante a dívida e proporcionar ao clube que seja menos diluído, ou seja, que tenha maior participação nessa SAF. Então, é muito legal porque... pro torcedor de balanço que a gente defende muito aqui, um gol do Fluminense, uma classificação para a final, até um vice-campeonato, pode significar mais participação do seu torcedor na nova SAF, né? Isso é muito legal. Não, perfeito. Eu nem tinha feito essa análise, cara. É bem interessante você pensar que o desempenho esportivo ele pode ecoar de uma maneira que a associação tem uma participação maior na nova estrutura da SAF, que no futuro pode valer muito dinheiro, né? Se o trabalho for bem executado. Bem interessante mesmo. Então, falamos aqui pela ordem, né, do Cruzeiro, do Fluminense. Agora, né, vamos para os outros dois clubes ali. De novo, pela ordem na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, vamos para uma realidade mais dura aqui, falar de Corinthians, que é o adversário do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. E até tem uma frase que a turma colocou aqui, né, no nosso script, que é muito verdadeira em relação ao Corinthians, né? Que o Corinthians ele tá numa eterna crise, ele tá numa eterna obra, em eterno reajuste. A gente recebeu aqui o Pedro Silveira né, no início do ano ainda. No final do ano passado veio o Vessone, a gente falou sobre Corinthians e tal. E eu até tava vendo um vídeo do Vessone essa semana, passaram 12 meses e a gente tá na mesma discussão. Ele até fez uma analogia que eu achei super interessante para conseguir explicar melhor ou exemplificar melhor o que é o tamanho da dívida do Corinthians. Que eu vi ele no programa do SBT falando, pensa o seguinte, né, o Corinthians paga de juros por ano passado foram 340 milhões de reais, se não me engano, esse ano vai ser um pouco mais. Ele se traduz em todo dia você acorda e você tá pagando 1 milhão a mais de juro. Né? Então, dormi e acordei, 1 milhão. Dormi e acordei, 1 milhão. Sem mexer no principal da dívida. Então, a gente tá falando de uma dívida que deve chegar no final desse ano próximo a 3 bilhões de reais e a gente falou muito sobre isso. A turma vai ficar brava aqui, né? Até o pessoal dos seus sócios aí brincaram comigo. Não dá para pormenorizar, 3 bilhões de reais é dinheiro pra caramba, né? Para um clube que fatura 1 bilhão, para um clube que tem toda uma complexidade operacional, que teve impeachment de presidente esse ano, que tem questões polêmicas envolvendo categoria de base, contratos de patrocínio. Então, se o ano do Cruzeiro teve muita evolução, o ano do Fluminense teve essas evoluções todas que a gente falou, o ano do Corinthians ele é mais do mesmo, né? Infelizmente, de um clube que a gente sempre fala aqui com um potencial tremendo do tamanho que o Corinthians tem. Então, claro que vencer uma semifinal de Copa do Brasil, vencer uma Copa do Brasil pode ter um impacto relevante no relacionamento com o torcedor, né, no encher estádio, engajamento, valorização da marca, mas nos parece, e aí dando a minha opinião aqui, que não vai ter um efeito drástico como poderia ter em outras realidades. Né? Pô, perfeito, Pedrão. Eu acho que é difícil falar do Corinthians e foi o que você falou, né? Os meus sócios aqui são corintianos, eles reclamam que eu só falo mal do Corinthians e às vezes eu me pego pensando, cara, como é que eu vou analisar isso sem que seja de uma maneira tão destrutiva, comentários tão negativos, mas eu acho que, como a gente fala para os nossos filhos, né? Me ajuda a te ajudar. Então, só pra gente ter uma noção, eu vou voltar 1 ano atrás, tá? Há 1 ano atrás, a torcida estava num delírio coletivo merecido por uma arrancada no Campeonato Brasileiro com a chegada do Memphis Depay e uma classificação para Libertadores. Naquele momento, a discussão era que o Corinthians tinha aliviado sua folha salarial a ponto de comportar a vinda do Memphis Depay. O que nós sabemos hoje, 1 ano depois? A vinda do Memphis Depay é um contrato completamente fora da realidade
do que o Corinthians podia pagar. Então até outro dia eu repostei lá, o Vessone fala, não, deu retorno sim o Memphis. Eu falo, então não foi caro. Eu falo, Vessone, com todo respeito, mas caro é tudo aquilo que você não pode pagar. E o Corinthians, naquele momento em que nós discutimos aqui se ele podia ou não, devia ou não trazer o Memphis com alívio da folha, a realidade que nós sabemos hoje é que o Corinthians não pagou nenhuma de suas contratações em 2024. Então, quando a gente fala do Transferban, que está inviabilizando o clube de registrar jogadores e que vai entrar 2025 assim, é só do Félix Torres. Ainda tem o Ranielli, ainda tem o Garro. O Rojas. Uma série, que é talvez o pior contrato que eu já vi recente de um jogador de futebol, que é uma loucura que o clube fez em termos de amadorismo, de condução, né? Então, quando a gente olha para essa situação do Corinthians, todas as soluções, elas já são soluções muito ruins. Então, vamos lá, Pedrão. Uma intervenção judicial do Ministério Público, ela pode ajudar o clube? Pode. Mas ela não é muito agressiva? Quando você tem o Ministério Público fazendo uma intervenção dentro do seu clube, isso não significa que a gente já saiu um pouco da gestão empresarial, entrou na gestão policial? Quando a gente fala dessa possível renegociação com a Caixa, todo mundo já falou que pode ser bom, pode aliviar, outros criticam porque basicamente não seria correto, mas eu deixo uma reflexão. Você vai pegar a Neoquímica, que foi uma empresa que apostou no Corinthians, mesmo com o clube bagunçado, você rescinde o contrato, independente de pagar 50 milhões ou não, mas você vai lá e rescinde. Você mostra no mercado que patrocinar o Corinthians é a possibilidade de amanhã você ser escanteado. E você vai solucionar uma dívida que ela pode representar uma redução no passivo de 3 para 2, mas ela não vai amortizar esses 360 que esse ano provavelmente vão ser 500 milhões de reais de juros. E o Corinthians, para 2025, se ele pagar a dívida do Félix Torres, ele vai ter que pagar as outras. Então, quando a gente sempre brinca aqui, né, que um clube de futebol ele não vai à falência, mas ele morre aos poucos, o Corinthians está, infelizmente, entrando num default operacional. E aí, eu até gostaria de associar o que foi a Copa do Brasil de 2013 para o Flamengo para o que pode ser para o Corinthians em 2025. Mas o problema é que naquele momento você já tinha uma gestão no Flamengo dispensando o Wagner Love, rescindindo com o Dorival porque não podia pagar, pegando 70 milhões da Adidas e colocando para pagamento da PGFN, para pagar da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para pagar tributos. E hoje, o que o Corinthians está fazendo nesse sentido? Foi o que você acabou de falar. Nada. A gente está exatamente igual a 12 meses atrás. Então, talvez esse título ele possa representar uma última alegria antes de uma década de reestruturação. Porque eu não vejo outro caminho que não seja reestruturar já ou piorar para ter que fazer uma reestruturação talvez de 2 décadas daqui a 5 anos. Eu concordo, cara. Infelizmente é uma realidade dura, né? A gente sempre fala aqui que o Corinthians é uma marca, né, muito relevante em nível local, regional, global. A torcida é incrível, né? Você ter a Arena, o Corinthians tem a principal taxa de ocupação do Brasil há muitos anos, né? No relatório convocado a gente colocou o dado lá, uma das 20 melhores taxas de ocupação de estádio do mundo, em níveis europeus. A torcida abraça o time, acompanha o time, sofre com o time, mas a gente tá num dia da marmota, né? Assim, as coisas estão andando de lado, falando aí pelo menos há 2 anos, desde que o Augusto Melo assumiu, né? E já não tá nem mais lá, e enfim, casos de polícia aí que a gente já debateu bastante, não vem ao caso agora. E dentro disso tudo, tem um outro ponto que você falou agora aí, né? Que a gente fala muito dos grandes números, né? Da receita, da dívida, e fala-se muito pouco no futebol sobre fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa operacional, que é o oxigênio, né? Do capital de giro para qualquer empresa, seja o seu escritório, seja o Outfield, seja o Corinthians, seja a padaria aqui da esquina, todo mundo precisa de fluxo de caixa. E num cenário que você paga 400, 450, 500 milhões de reais em juros só para o serviço da dívida, isso faz com que a sua capacidade de fluxo de caixa livre ela diminua. Então o Corinthians hoje ele tem pouco oxigênio para sobreviver, né? Ele vira o mês sem dinheiro no banco, ele tem que antecipar mais receita futura, né? Então vamos lembrar aí que o Corinthians já falou publicamente de antecipar o contrato da Nike, que vai até 2030, 2032, antecipar as receitas de televisão de 26, de 27. Então todo esse desafio
operacional atual, ele cria uma situação em que o Corinthians começa também, para ter oxigênio hoje, né, para manter uma folha cara, manter uma das 5 principais folhas do futebol brasileiro, comprometer o futuro. E aí no modelo associativo, a gente fala muito do incentivo perverso aqui, a granada vai ficar para quem vier depois. Por isso que pautas como o que a turma da Safiel veio aqui debater com a gente, por mais que, né, o pessoal pode questionar, é viável, não é viável, são pautas importantes de provocar o clube numa direção mais correta, né, de sair desse dia da marmota e tentar encontrar um caminho, porque eu concordo com você, o tamanho do buraco ele tá só aumentando, né? A gente sai de uma dívida 3 anos atrás, estava na casa de 1,5 bi para dobrar para 3 bi, para pagar juro para nem pegar no principal. A torcida tentou ajudar com vaquinha, antecipou receita futura, fez um monte de coisa e não saiu do lugar. Né? Pelo contrário, piorou a situação financeira do clube. Então é um sinal, já nem amarelo, um sinal vermelho que o clube tem que endereçar rapidamente, senão, concordo com você, a situação ela tende a ficar ainda mais delicada para o futuro. E acho que essa é uma... A gente falou do Corinthians, mas essa é uma aula sobre o que a gente vai ver no ano de 2026 no futebol brasileiro, né? Se a gente teve um ano de 25, janeiro, que eu chamei de dança do delírio, né? Que é os clubes gastando em euro, janelas assim, cara, totalmente incoerentes, e aí destaco principalmente o Santos, né? Você trazer um Roleiser a 11 milhões de euros, um Tassiano a 5, e outro dia eu tava vendo o Grêmio, eu tava vendo o Santos versus Flamengo, e os dois saem do banco para entrar, né? É loucura, assim, não faz o menor sentido. E eu acho que esse endividamento de curto prazo, e aí quando a gente fala da Selic a 15, a própria Fair Play Financeiro já estipulou um teto de endividamento de curto prazo a 45% da receita total. Cara, o Corinthians, ele é personificação do que esse impacto da dívida de curto prazo vai destruir as finanças do clube. E aí, Pedrão, eu deixo uma última reflexão e queria até a sua opinião como gestor da Outfield aqui. Cara, se você transformar o Corinthians numa SAF, o clube que já antecipou suas receitas de TV, isso significa que você, um futuro dono do Corinthians, já parte sem essas receitas. Isso vai reduzir o valor do ativo do Corinthians, né? Então, me mostra assim, né? Você como gestor, cara, o que é avaliar um clube desse tamanho, mas no meio desse caos? Sim. Acho que separando as duas coisas aí de trás para frente, primeiro que a matemática é exatamente o que você falou, você está penalizando o valuation do ativo, né? Você está trazendo receita futura para frente, está prescindindo disso, então qualquer investidor que vem olhar para o negócio, ele vai te penalizar pelo fato de você não ter essa receita futura disponível. E o outro lado da moeda, que é o lado da externalidade, né? Agora a gente vai entrar em 26 com um cenário de fair play financeiro começando. Então, não só o Corinthians, mas todos os outros 40 clubes, né, os outros 39 clubes de Série A e Série B vão ter o desafio de se adequar às normativas que estão lá. Não são todos, porque alguns já cumprem isso, né? Vamos chover no molhado, falar do Palmeiras, do Flamengo, do Red Bull, do Bahia. Mas todo mundo vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra, e o Corinthians, se você for pegar a régua, é um dos que está mais distante de conseguir se enquadrar nas regras que estão ali. Então vem um desafio de gestão, e aí a importância de ter pessoas lá que consigam fazer, pelo menos direcionar o navio no caminho certo, para fazer caber no fair play financeiro, porque aí, conforme o regramento comece a ser implementado e as penas sejam impostas, aí você vai começar a ter risco. Não é igual agora que, putz, se eu tenho transfer ban, eu vou empurrando até dezembro, quando abre a janela, eu pago para poder ficar destravado para contratar e registrar jogador. Não, você vai sofrer na hora, né? Se o jogador você não pagou o Ranieri pro Cuiabá, você não pode usar o Ranieri. Você continuou não pagando o Ranieri pro Cuiabá, eu vou te rebaixar. Então assim, a gente vai chegar num ponto, né, e tem um período de adaptação a isso, não vai acontecendo em 2026, nesse nível de punições, mas o clube que não se adaptar vai sofrer muito com isso. Então é um ponto de atenção bem importante, principalmente pro Corinthians nesse caso. Perfeito, Pedrão. E é legal você falar isso, porque talvez você não seja punido pelo Ranieri, mas se o Corinthians quiser começar hoje para em 29 ele não infringir o fair play financeiro, se ele não começar hoje não vai dar tempo. Exato. Então é literalmente como investir em base, você só vai colher o fruto daqui a 5 anos. É isso aí. Então, cenário desafiador para o Corinthians em 26, independente, né, de um eventual título aí da Copa do Brasil. Claro que ganhando, as coisas ficam pelo menos mais leves ali no
no final de ano do Corinthians para olhar para 26. E aí, saindo do Corinthians, indo pro último clube aqui da pauta, pro Vasco, que ontem foi derrotado pelo Mirassol em casa. Acho que foi. Eu tava assistindo o jogo, a cerejinha do bolo no ano do Mirassol. Ganhar de um clube do tamanho do Vasco em São Januário para conquistar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E o Vasco, se o Corinthians ele tá nesse dia da marmota aí há muito tempo, o Vasco pelo menos há 1 ano e meio dentro desse processo litigioso envolvendo a 777. E a gente falou muito aqui, né, a importância da diferença entre modelo de gestão e modelo societário. O Vasco entrou numa relação com um acionista no modelo societário novo da SAF, que não era o acionista ideal, o acionista teve problemas, acabou impactando, contaminando ali o dia a dia do clube. O clube conseguiu essa ruptura, mas aí criou-se esse cenário mais cinzento, né, do ponto de vista de sociedade mesmo, né, de equity, quem que é o dono, quem não é o dono, a associação está à frente do clube, tem a recuperação judicial da associação, depois vem a recuperação judicial da SAF, troca de treinadores, falta de recursos também, o clube tendo que se alavancar, reestruturar a dívida, e no meio disso tudo, na minha opinião, fazendo uma campanha que é a campanha que você espera, né, do Vasco no meio de tudo isso, desse caos societário, né, conseguindo manter o clube na primeira divisão pro ano que vem, né? O campeonato tem que acabar ainda aí, matematicamente ainda não é certo, mas imagino que é isso que vai acontecer. E chegando na reta final aí das Copas, né? Foi eliminado pelo Independiente Del Valle na Sul-Americana, agora chega na semifinal da Copa do Brasil. Também trocou muita peça no elenco, conseguiu aprovar a recuperação judicial e ter um deságio alto aí, você é o especialista, você pode falar melhor, né, na dívida. Então, dentro do cenário, até fazendo essa reflexão agora enquanto eu tô falando com você aqui, né, Chata, mas dentro do cenário que a gente mesmo pintou pro Vasco lá no começo do ano, o Vasco passou de ano, né, assim, dentro de tudo que tem de complexidade, olhou para 26 de uma maneira melhor que começou 25. Perfeito, Pedrão. E o Vasco passou de ano, merece sim elogios, né? Vamos primeiro começar pela reforma do CT, até pelo planejamento, numa parceria com a prefeitura, de eventual melhora de São Januário, que é um patrimônio cultural, primeiro em termos de estádios raiz no Brasil, e segundo, do próprio Rio de Janeiro, né? Um bairro muito bucólico, tem toda uma relação embrionária ali com a população local, enfim. Mas, quando a gente olha pro Vasco, a minha grande preocupação é que o Vasco fosse aquele aluno que fica em recuperação, ao invés dele falar, pô, ano que vem eu vou melhorar, ele vai lá e faz tudo errado de novo. Por quê? Se a gente recortar, nós estamos hoje em novembro, dezembro. Se a gente recortar para 1 mês e meio atrás, o Vasco vinha de uma série de vitórias, Vitória Vascão, né, que o Diniz, eu adoro, assim, né, essas crônicas, né, essas caricaturas, mas o time vinha numa crescente e nesse ínterim ele aprova a sua segunda recuperação judicial. Lembrando, o Vasco, a associação, faz uma recuperação judicial para virar SAF com a 777, com a saída da 777, o Vasco faz a recuperação judicial da SAF, né? E aí, naquele momento em que, de fato, a gente penalizou os credores, e aí eu não vou falar do Vasco, sendo sincero, assim, eu trabalho há 14 anos com a lei de recuperação judicial e falência, e é normal o deságio. Hoje, se você pegar indústrias, o próprio agronegócio, os planos eles estão vindo com deságios em 85%, 80%, 90%. Talvez o que o Vasco tenha doído tanto é que esse deságio ele entra na classe dos trabalhadores. Então, isso dá, em relação à função social, é muito ruim. Mas, no momento subsequente a essa aprovação, né, de uma penalização tão grande de uma dívida de 1,4 bi, né, onde pessoas tiveram que deixar de receber o que tinham direito, apostando no futuro do Vasco, o clube vem e o que você lê no Twitter é: o Vasco quer exercer a opção de compra do Robert Renan em, exemplo, 4 milhões de euros. O Vasco vai contratar um outro que está emprestado. Ali eu me vi no direito de, no Twitter, puxar e falar: galera, cara, não tem a menor condição. O Vasco, por receitas próprias, já não consegue fechar sua conta. O Vasco precisa elevar o seu patamar de receitas, precisa traçar um caminho de longo prazo, sofrer um pouco mais na carne e, evidentemente, pensar a médio prazo.
E aí vem aqueles ataques, né? Olha, pô, você não sabe nada de recuperação judicial, cara, isso é inveja, você é flamenguista. Eu penso, cara, mas pô, se eu fosse esse flamenguista que você pinta, não era melhor eu vir aqui e falar pro Vasco? Não, compra mesmo, se endivida mesmo, que aí o Vasco vai continuar nessa situação. Pelo contrário, a gente quer ver um Vasco grande, um Vasco forte. E para isso, se o clube não entender que esse caminho tem que ser aos poucos, e aí se ele quiser alavancar isso, seria com a vinda de um investidor, eu entendo que o clube pode correr o risco de fazer o que a gente chama lá da curva W, né? Que você sobe um pouco, cai, sobe um pouco, cai, até um dia subir de novo. E dentro de tudo que você falou aí, tem um termo que é importante, que é a questão de austeridade, né? De você sair de um ano mais equilibrado, onde você conseguiu, né, passar a recuperação judicial com um deságio maior, você conseguiu sobreviver esportivamente, conseguiu chegar em reta final de campeonato. Ontem em São Januário estava lotado, expectativa grande da torcida em relação ao time, e manter um cenário de austeridade por pelo menos 1 mais 2 anos até você conseguir, imagino, né, não estou no dia a dia do Vasco para saber o que tá passando na cabeça da turma lá, mas para conseguir buscar um novo acionista para a SAF, né? Imagino que essa deve ser uma das pautas que eles estão trabalhando lá, porque o clube já tinha feito um processo de SAF, teve um acionista que acabou sofrendo essa ruptura. Então, tudo isso que o Vasco pode conseguir fazer, tendo essa gestão mais austera, cria uma condição onde ele compra tempo para poder achar um melhor comprador, um melhor investidor, um melhor acionista para ele, porque lembrando que lá atrás as coisas foram feitas a toque de caixa, e tá claro para todo mundo que não foi o melhor comprador, o melhor investidor, o melhor acionista que foi encontrado pelo Vasco. Então acho que muito do stick e push aqui é criar essa condição para que o Pedrinho, o Amodeu, o pessoal que tá lá tenha tempo para fazer boas negociações, defender o equity da associação, defender o Vasco nesse processo, coisa que não aconteceu lá atrás com a 777. Pode pensar no caso do Textor com o Botafogo, também foi feito meio a toque de caixa, agora tá naquela situação, né? A pauta não é aqui o Botafogo, mas também tá num litígio entre associação e investidor, que pode ser resultado desse processo que foi feito mais a toque de caixa. Então, espero que, né, a gente entre num 26 aí onde o Vasco consiga manter essa trajetória de reestruturação, sofrer menos esportivamente e ser austero, né? Porque aí se entra num... Se tem uma ruptura e começa a gastar mais, aí começa a esticar a corda de novo, vai faltar dinheiro e aí pode comprometer o processo, né? Pô, perfeito, Pedrão. Acho que no final, olhando principalmente para Corinthians e Vasco, um eventual título da Copa do Brasil, ele será uma crônica esportiva muito legal, mas existem esses asteriscos financeiros, né? Enquanto que talvez olhando para Fluminense e Cruzeiro, a gente estaria premiando boas gestões, e que são clubes que têm suas dificuldades, mas que me parece que nos últimos anos estão olhando um pouco para uma restauração e um projeto a médio e longo prazo. E aí, lembrando, né, Pedro, tem um outro detalhe, que se a gente fala de 77 milhões da Copa do Brasil, só para os clubes que participam da fase de grupos da Libertadores, você chutar aí que cada um possa ter 1 ou 2 vitórias numa eventual campanha ruim, você tá falando de 3 milhões de dólares, né? Então, ainda tem essa receita a mais, fora bilheteria, fora engajamento, patrocínio. Então, também tem essa possibilidade de você, pelo menos, estar elegível à famosa glória eterna, né? Mas aí, sempre com a importância de manter o foco, né, no plano, né? Se for uma gestão austera, manter o foco na austeridade, porque também é um negócio que a gente fala muito internamente, de você não emocionar, né? Então, conseguir a vaga na Libertadores, vou jogar para ganhar. Então, vou lá e gasto um dinheiro que eu não tenho, não consigo ganhar, eventualmente, aí fico com a bomba na mão para resolver depois, né? Que também acontece bastante. Então, no fim, eu concordo com você. Eu acho que, até olhando para os clubes aqui, né, separadamente, acho que exceto o Fluminense, né, que teve uma conquista de Copa Libertadores aí há 2 anos, para qualquer um dos outros 3, né, ter uma conquista desse tamanho agora diz muito, né, sobre o tamanho dos clubes também. O Cruzeiro vindo de tudo que viveu aí, desde quase ter quebrado, né, depois de tudo que aconteceu ali em 2018, 2019, o Ronaldo resgatando o clube, Corinthians nesse dia da marmota eterna, o Vasco nesse
litígio com a 777, estica e puxa para lá e para cá. Então o título significa muito para todos eles, né? Então vai ser um Final Four bem legal aí nas próximas 2 semanas, né? E foi muito legal você abordar isso, porque Nelson Rodrigues falava, né, que o futebol ele é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. E se a gente, quando tem aí uma conquista, é o ápice, né, do amor, né, da paixão, a gente também tem que tomar cuidado, porque a derrota, às vezes, ela provoca sentimentos amargos e impulsos que não são os melhores, dentro do que você está falando de austeridade. Então, quando a gente olha, seja na vitória ou não, é importante que o Cruzeiro continue fazendo o que o Cruzeiro está fazendo, que o Fluminense continue fazendo o que ele está fazendo, que Corinthians e Vasco utilizem dessa performance esportiva para começar projetos mais interessantes e mais sustentáveis, né? Então é uma grande lição, você tem total razão. Não, e a história ensina também, né? O exemplo que você deu do Flamengo, né? O próprio Bandeira de Mello já falou sobre isso publicamente, o Spindle falou para nós aí na 3 episódios atrás, né? Que ganhar a Copa do Brasil em 2013 deu lastro, querendo ou não, pro Flamengo manter um período de austeridade maior e segurar um pouco a onda da torcida, né? Um ponto que o Mauro César Pereira fala bastante de saber comunicar. Assim, ó, pessoal, ganhamos uma Copa do Brasil 2013, mas não era necessariamente para ter ganhado, mas que bom que ganhamos, agora vamos voltar para nossa realidade aqui, que é pagar dívida, que é ter uma despesa controlada, pra gente conseguir... Que foi lutar contra o rebaixamento de 2014. Exato, né? Até chegar em 2016 e conseguir finalmente trazer o Diego, trazer o Guerreiro. Então, se os clubes fizerem essa reflexão de olhar para trás, como foi com o Flamengo, como foi com o Palmeiras... eles vão olhar que se eu ganhar agora uma Copa do Brasil, pode ser a faísca para que eu possa melhorar e ter mais tempo para conseguir fazer as coisas do jeito certo. Pô, perfeito, é isso mesmo. Boa. Bom, acho que com isso passamos pela pauta aqui, falamos de Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Corinthians. Temos os jogos aí, falei aqui no começo, né, dia 10, 11 e dia 14, e as finais na semana subsequente. Então, até 20 de dezembro saberemos aí quem é o campeão da Copa do Brasil. E aí fechamos o calendário do futebol brasileiro com o Flamengo disputando o Mundial em paralelo a isso. Mas para um retorno de calendário aí entre o desafio do mundo moderno do futebol, em que a gente volta no dia 7 de janeiro, né? Então, o negócio vai ficar muito comprimido aí para os estaduais, como sempre foi. E com a novidade, né, do Campeonato Brasileiro começar no final de janeiro. Então, para quem gosta de futebol, galera, são 2 semanas de folga e volta a pauleira logo depois. O Sindicato das Esposas vai fazer aí um abaixo-assinado, porque... Antigamente a gente tinha ali 2, 3 meses ali de paz, né? Televisão ligada, a gente que ama futebol, é isso, não tem jeito, a gente quer ver bola rolando. E eu tô muito empolgado com esse começo aí do Brasileiro em janeiro. Acho que vai ser até pensando no elogio que a gente fez aqui a esse Final Four da Copa do Brasil, se você tem o Campeonato Brasileiro antecipado, você permite um final de calendário com essas alterações até positivas, né? Exato. Então é isso, cara. Obrigado pelo papo mais uma vez. Obrigado para quem ficou com a gente aí até agora. A gente volta na semana que vem com mais. Muito obrigado e fomos!